Solo Leveling. Volume 4. Capítulo 77. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. Capítulo 77. Eu sozinho subindo de nível. Capítulo 77. O prédio inteiro B ficou em silêncio. Ele acabou de dizer medição impossível. Isso significa que aquele homem é um rank S. Eu só ouvi falar disso em histórias. Pensar que eu realmente veria isso pessoalmente, engole os representantes das pequenas guildas enquanto Jinvou se virava para sair. No entanto, nenhum deles poderia se aproximar dele. Se um rank se aparecesse, uma competição feroz teria ocorrido entre os representantes para tentar recrutar o caçador. Muitos deles se alinhariam apenas para conseguir uma palavra ou duas. E se um rank B aparecesse? Os representantes praticamente lutariam entre si para oferecer todos os tipos de acordos, benefícios e condições ao caçador. Para um observador de fora, pareceria uma guerra. De vez em quando, ranks B que queriam ser o chefe de uma cobra em vez da cauda de um dragão seriam conquistados. No entanto, ranks A eram uma história diferente. Eles eram as existências especiais que poderiam encontrar um lar em grandes guildas e ignorar as pequenas e médias guildas. Claro, eles obviamente seriam colocados no grupo de ataque principal de qualquer grande guilda em que entrassem, e através de seus trabalhos, limpariam masmorras de alto nível e ganhariam uma quantia de dinheiro inimaginável. Isso não era tudo. Se quisessem, ranks A poderiam facilmente criar suas próprias guildas e se tornar o Guildmaster. E assim, eles não tinham motivos para dar tempo de dia às pequenas e médias guildas. E então, um poder mágico que não pode ser medido significa um rank S. Rank S, não rank A. Era a diferença de uma única letra, mas significava que ele estava entre os 9 seres despertos de maior patente da Coreia do Sul. Bem, se você o incluir, são 10 agora, certo? O 10º caçador rank S, ele não era um alvo que as pequenas e médias guildas sequer poderiam pensar em recrutar. Engolem todos. O que podiam fazer é engolir silenciosamente e repetidamente. Ele era verdadeiramente um tesouro fora do alcance deles. No entanto, espere, esta não é a minha chance. Alguns dos espiões mais astutos pensaram em uma ideia maliciosa. E se eles reportassem a informação de um ser despertado de rank S para uma grande guilda em troca de dinheiro? As taxas contratuais dos rank S eram de dezenas de bilhões no mínimo. Se eles pudessem obter apenas 1% dessa taxa como taxa de corretagem, eles poderiam se aposentar na hora. E se tivessem sorte, eles poderiam até atuar como gerente pessoal daquele homem. Não algum gerente pessoal de um caçador de rank S recebia um Porsche de presente de aniversário? Devo tentar. Se for eu posso fazer isso, eu deveria apenas fechar os olhos e fazer. Nesse curto período de tempo, muitos dos espiões ficaram descarados. Um fracasso resultaria em um momento de humilhação, enquanto um sucesso mudaria suas vidas. Os espiões olharam uns para os outros e lentamente começaram a agir. De repente, alguém apontou para a entrada do prédio. Hã? Ali. Foi porque todos estavam prendendo a respiração de ansiedade. Todos se viraram para onde o homem estava apontando. Os olhos dos espiões se arregalaram. Puta merda! Cada pessoa reconheceu o homem elegante entrando no prédio B. Choi Jonjin? Por que o Guildmaster dos Caçadores está aqui? Choi Jonjin ignorou suas atenções, tocou levemente suas roupas e então caminhou até Jinvou. Ele não pode ter chegado depois de receber uma notícia. É muito cedo. Aquele homem já estava contratado com a Guilda dos Caçadores? A Guilda dos Caçadores já sabia? Cara, o Guildmaster número 1 é algo diferente. Os espiões acenaram em compreensão.
Foi bom que eles não abordassem Jinvoo. Se fossem descobertos por Choi Jong no processo, o que teria acontecido com eles? A situação finalmente parecia estar prestes a se resolver. A foto está completa com Choi Jong aqui. Droga, isso é tão legal. Pensar que o próprio Guildmaster da Guilda dos Caçadores viria. Cara, os ranqueados S estão em uma classe diferente. Embora desapontado, os espiões assistiram à reunião entre o Guildmaster número 1 da Coreia e a nova entidade despertada de Rank S em antecipação. Enquanto isso, Jinvoo ouviu a chegada de Choi Jong e suspirou de alívio. Graças a Deus. Ele estava confuso sobre o que fazer quando toda a atenção estava nele. Felizmente, Choi Jong apareceu e tirou essa atenção dele. Jinvoo agradeceu silenciosamente ao homem em seu coração e passou por ele. Choi Jong ficou surpreso. Hã? Espere, não é isso. O homem parou Jinvoo rapidamente. Com licença, Jinvoo parou e se virou. Olhando para Jinvoo, uma luz apareceu nos olhos de Choi Jong. Este homem é o 10º. Ele havia dito ao diretor que queria ir ver o que era todo aquele alvoroço. Mas, na verdade, Choi Jong estava bem ciente do que havia acontecido ali. Eles estavam tão barulhentos falando sobre medição impossível, como eu não poderia não ouvir. Por causa disso, ele obteve um grande ganho. O homem à sua frente era um ranqueado S. Um ranqueado S. Se Choi Jong pudesse levar este homem para a Guilda dos Caçadores, sua guilda teria 3 caçadores de rank S. Esqueça a Coreia, eles poderiam ficar lado a lado com as melhores guildas em todo o mundo. Ele não pôde deixar de babar com a ideia. Não há necessidade de eu pegar um dispositivo de medição. Apenas encontrando os olhos de Jinvoo, Choi Jong podia sentir o poder do outro. Ele era inquestionavelmente o caçador de maior patente. Não havia necessidade de esperar 3 dias. Choi Jong começou com um sorriso revigorante. Eu sou o Guildmaster da Guilda dos Caçadores, Choi Jong. Jinvoo já sabia disso. O rosto do homem estava estampado em toda a mídia. Ele estava curioso sobre por que essa celebridade estava falando com ele até mesmo na associação, mas ele não tinha tempo de perguntar. Jinvoo olhou para o relógio na parede. São 5h50 agora. Levando em conta o tempo de viagem, ele mal tinha tempo. Quando Jinvoo colocou uma expressão impaciente, Choi Jong continuou, um pouco nervoso. Ah, bem, ouvi dizer que você acabou de receber sua classificação. Sim. Você talvez tenha uma guilda em mente para entrar. Não. Com essa resposta, um sorriso brilhante apareceu no rosto de Choi Jong. Sim, isso é bom. Ele já imaginava o futuro deles juntos. Uma das 3 principais guildas do mundo, um Terce Guild. Ah, como isso soou doce em sua mente. A partir de hoje, não era mais um sonho. Você é meu. Choi Jong acalmou seu coração e disse as palavras que ele acreditava que iriam para a história. Eu gostaria de ter uma conversa com você sobre isso. Você poderia me dar um tempo? Não posso, desculpe. E com isso, Jinvoo saiu do prédio. Tudo aconteceu tão rápido. Choi Jong ficou tão chocado que nem conseguiu impedir Jinvoo. Os funcionários da associação e os espiões perceberam o que aconteceu e caíram no caos. O quê? O Guildmaster Choi Jong acabou de ser rejeitado. Ele foi simplesmente ignorado assim. O interior do prédio ficou barulhento com conversas. Choi Jong fez o seu melhor para manter a compostura e se virou para o lado. Diretor Park. O diretor respondeu com uma expressão estranha. Eu estraguei minha introdução. Isso é, eu não tenho certeza. Claro, o diretor tinha ouvido cada palavra do começo ao fim. No entanto,
este não era o momento de responder tão diretamente. Quando o diretor fechou a boca, o Choi-Jong atônito coçou o lado do rosto. Eu fui muito agressivo. Bem, não havia necessidade de ficar desapontado. Ele definitivamente estava à frente das outras guildas nisso. O único que sabe sobre o novo ranqueador é eu. A reavaliação seria daqui a 3 dias. Ele tinha tempo até o anúncio oficial. Eu tenho que planejar uma reunião com ele de alguma forma até lá. Havia um bom método? Enquanto em contemplação, Choi-Jong descobriu alguém correndo com toda a sua força em direção ao prédio da associação. Espere, é isso. Era um rosto familiar. Quando o homem abriu as portas de vidro e entrou no prédio, Choi-Jong o cumprimentou com um choque. Guildmaster Beck, por que você está? Beck Onho também viu Choi-Jong e arregalou os olhos de surpresa. Guildmaster Choi. Choi-Jong rapidamente leu a expressão de Beck Onho. Essa é a cara de um homem que foi pego. Não poderia ser que o homem tivesse vindo aqui após receber notícias. O momento não se encaixava. Os escritórios do Baeco estão longe da Associação de Caçadores, isso significa. Beck Onho sabia desde o início o que aconteceria aqui. Ele sabia da existência daquele homem? Não, se fosse o caso, Beck Onho não teria deixado que ele realizasse um novo teste assim. Se eu soubesse de tal existência, eu teria feito um contrato antes de deixá-lo fazer um novo teste. Naquele momento, as peças dispersas do quebra-cabeça começaram a se juntar na cabeça de Choi-Jong. Pode ser. Guilda Baeco. Um incidente durante o treinamento do novo recruta. Porta Vermelha. O ajudante desconhecido. E este novo ser despertado de Rank S. Parece que o Baeco recebeu ajuda de alguém que não quer revelar. Um novo recruta que nem sequer recebeu um rank? Ou um criminoso que não podia revelar sua identidade? Tudo se encaixou. Encontrei-o. Era aquele homem. Como sinal de quão difícil ele correu até aqui, Beck Onho estava ofegante. Choi-Jong percebeu que não era que Beck Onho tivesse deixado o homem sozinho. Beck Onho não podia impedir o homem de fazer o novo teste. Choi-Jong se virou para Beck Onho com um sorriso. Você não o pegou. Eu sou diferente de você. Obrigado pela oportunidade. Sem dizer nada ao homem, Choi-Jong passou por Beck Onho. Beck Onho olhou ao redor. Ele não viu Jinvoo. Eu fui tarde demais? Beck Onho começou ao ver Choi-Jong desaparecer à distância e suspirou profundamente. Suspiro de todos os dias o mestre da guilda dos caçadores poder estar aqui. Beck Onho coçou a parte de trás da cabeça e disse, as coisas ficaram complicadas. O horário de visita dos pacientes do Hospital Ilchin de Seul ia até às 20 horas. Você é o guardião do paciente Park Jin-gai? Sim. A visita deve estar bem. Você está ciente do horário de visita? Sim, estou ciente. Jinvoo foi para o quarto do hospital onde sua mãe estava. Como ele havia se apressado, conseguiu chegar a tempo. Ao abrir a porta e entrar, Jinvoo viu sua mãe. A mulher estava deitada na cama como se estivesse dormindo. Seu filho sentou-se silenciosamente ao lado dela. Apenas olhar para ela assim, parece que ela pode acordar a qualquer momento, o sono do qual você não acordaria. Era uma doença que apareceu depois que os portais começaram a aparecer. Dizem que há pelo menos mais 10 pacientes com a mesma condição aqui. Jinvoo segurou gentilmente a mão de sua mãe. Mãe, felizmente, os dispositivos de suporte de vida impulsionados por núcleos mágicos protegiam seu corpo de se esgotar, mesmo depois de anos de inconsciência. No entanto, os núcleos mágicos eram caros. Apenas o custo mensal dos núcleos mágicos usados para operar a máquina excedia 5 milhões de won.
Sem o apoio fornecido pela associação, não era um valor que um homem de 20 e poucos anos pudesse pagar. Graças ao trabalhar como caçador sob a associação, Jinvoo conseguiu segurar a mão de sua mãe assim. Mas as coisas eram diferentes agora. Em vez de ficar satisfeito apenas com o fato de sua mãe estar viva, Jinvoo obteve os meios para curá-la. A água sagrada da vida. A cura presenteada pelo sistema. Se funcionaria ou não era para o futuro. No momento, a prioridade era fazê-lo funcionar. Eu vou te salvar. A mãe que uniu a família com seu corpo fraco depois que o pai desapareceu. Eles logo poderiam ver sua mãe inteira novamente. Por favor, espere por esse momento. Quanto tempo ele ficou ao lado de sua mãe? Algum tempo depois, Jinvoo finalmente se levantou. Após uma longa visitação, Jinvoo saiu silenciosamente do quarto do paciente e fechou a porta. Quando se virou, esbarrou em um rosto familiar. Como eu pensei, você é o homem que cuidou das bestas mágicas da masmorra dupla naquele dia. Uma voz grave. Olhos perspicazes. Era Vo Jinshou, chefe do Departamento de Vigilância de Caçadores, HSD. Jinvoo não respondeu. Ele nem tinha o motivo nem o desejo de fazê-lo. Em vez disso, ele fez uma pergunta. Como você soube que eu estava aqui? Eu teorizei os lugares para onde o caçador pode ir. Quando entrei em contato com o hospital, eles me disseram que você estava aqui. Aqueles que providenciaram pelas contas do hospital de sua mãe eram a associação. Bem, não mais. Talvez o primeiro lugar que procurariam por ele fosse aqui. Foi um ajuste rápido do HSD. Jinvoo sorriu amplamente e falou: Você está aqui para me perguntar sobre aquele dia novamente? Vo Jinshou balançou a cabeça. Não, senhor. Então por quê? Há alguém que gostaria de se encontrar com o caçador. Você poderia me acompanhar, por favor? Departamento de Vigilância de Caçadores da Associação de Caçadores. A função principal do HSD era monitorar e prender qualquer caçador que estivesse cometendo algum erro. Para os caçadores, eles não eram exatamente uma existência amigável. Jinvoo era o mesmo. Isso é uma ordem. Não, senhor. Vo Jinshou tirou os óculos de sol e fez uma reverência com o tronco em um ângulo de quase 90 graus. É um pedido. Pensar que o Vo Jinshou de aparência feroz seria tão respeitoso com ele. Depois de pensar por um momento, Jinvoo decidiu que pelo menos descobriria quem era. Quem é a pessoa que quer se encontrar comigo? Vo Jinshou levantou a cabeça. O presidente da Associação de Caçadores, Golgun Yenin. Vo Jinshou gesticulou para um canto no final do salão. O presidente da associação está aqui.